Corinthians vive um roteiro dramático e repetitivo em 2026. Quando a fiel torcida achava que o time finalmente encontraria um padrão de jogo, a realidade bateu a porta de forma cruel. O que realmente está acontecendo nos bastidores táticos do Parque São Jorge? Fernando Diniz assumiu o comando com a promessa de revolucionar o futebol alvinegro. O famoso estilo de posse de bola e toques curtos parecia a antítese do que o Corinthians historicamente representa, mas a diretoria apostou alto. O problema é que a teoria e a prática estão em guerra. No primeiro grande teste de fogo da temporada sob o comando de Diniz, o Corinthians sucumbiu. Não foi apenas uma derrota no placar, mas uma falência tática evidente. A análise fria do jogo mostra que o time carece profundamente de um repertório quando o plano inicial é naturalizado pelo adversário. A equipe teve a posse de bola, girou o jogo de um lado para o outro, mas foi uma posse estéril e inofensiva, faltou profundidade, faltou infiltração agressiva e principalmente faltou o plano B. Quando a marcação-pressão do rival encaixou, o Corinthians entrou em colapso defensivo e criativo. Essa falta de variação tática acende um alerta vermelho gigantesco no CT Joaquim Grava. O futebol moderno exige adaptação rápida dentro dos 90 minutos. Exatamente aqui que entra um comparativo inevitável e doloroso para a atual comissão técnica. Os números em relação ao seu antecessor direto neste ano. Fernando Diniz acaba se igualar exatamente o mesmo número de jogos que Dorival Júnior comandou o Corinthians no início deste tabuleiro do ano de 2026. Dois treinadores de elite com filosofias completamente distintas, mas enfrentaram o mesmo caldeirão de pressão que é treinar o timão. Os desempenhos, no entanto, falam muito. Com Dorival, o Corinthians apresentava um futebol mais pragmático, vertical e focado em transições rápidas. Havia uma solidez defensiva maior, embora o time sofresse para propor o jogo contra defesas fechadas. O resultado do Dorival, analisando friamente, aproveitamento de pontos, mostrava uma equipe mais competitiva nos grandes confrontos. Já com Fernando Diniz, os números de posse de bola e passes trocados dispararam, liderando as estatísticas do campeonato, porém o aproveitamento em clássico e jogo decisivo despencou. O Corinthians de Diniz é um time que encanta em pequenos recortes, mas que desmorona enquanto a exigência física e tática aumenta. A grande questão que paira sobre o Parque São Jorge é: o elenco atual do Corinthians tem as características necessárias para executar o modelo de jogo de Fernando Diniz? Jogadores de meio de campo e defesa estão claramente sobrecarregados com a exigência de saída de bola limpa sob forte pressão adversária. Vimos falhas individuais bizarras que resultaram em gols dos oponentes, fruto direto dessa insistência em não rifar a bola em momentos críticos. A torcida, acostumada com sangue no olho e segurança defensiva, começa a perder a paciência com o que chama-se de toque de bola inútil na intermediária defensiva. Além disso, o ataque sofre. Os atacantes corintianos, que antes tinham espaço para correr em contra-ataques fulminantes, agora precisam jogar de costas para o gol, tentando furar as retrancas duplas de times que já entenderam como o Corinthians de Diniz joga. O mapa da mina já foi entregue aos adversários. Primeiro grande teste foi reprovado com louvor. Diniz precisa com urgência flexibilizar suas convicções, inserir um repertório mais direto, usar ligações longas quando necessário e compactar o time para sofrer menos em transições defensivas. O tempo no futebol brasileiro é curto e no Corinthians ele é praticamente inexistente. Se o treinador não encontrar esse equilíbrio entre o seu idealismo tático e a necessidade pragmática de vitórias, o fantasma de Dorival Júnior e a sombra de uma nova demissão vão assombrar o CT, e a diretoria já demonstra sinais de inquietação nos corredores e a pressão externa já está no limite. O Corinthians é um gigante que não pode se dar o luxo de ser um laboratório de teste prolongado. A camisa pesa, a história cobra e a vitória precisa ser o objetivo primário, independentemente da estética do jogo. O próximo compromisso será decisivo para o futuro da atual comissão técnica. Deixe nos comentários, torcedor, você acha que Fernando Diniz deve adaptar seu estilo ou a diretoria errou em contratá-lo, sabendo como ele joga? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para fortalecer o nosso trabalho e ativar o sininho para não perder nenhuma análise. Até a próxima e vai Corinthians!